Olá, meus queridos! Eu me chamo Isadora Passos, sou estudante de teologia e hoje nós estamos aqui para realizar mais um devocional. O devocional de hoje será feito na terceira epístola de João. Então, se você perdeu todos os devocionais feitos em 1 João, 2 João, vai lá assistir, tá tudo salvo aí no canal. E você pode aproveitar para ver os outros devocionais que já tem aqui. E hoje nós vamos falar sobre 3 João, que é uma epístola, né? Epístola significa carta, que tem aquele padrão pessoal e mais íntimo de comunicação utilizado pelo apóstolo João para falar a um grupo que é a Igreja do Senhor. Então essa epístola, ela vai seguir aquele mesmo padrão epistolar das outras cartas, né? Aquela mesma estrutura, aquele mesmo nível de intimidade, como quem fala a um conhecido e um amigo pessoal. Agora nós vamos ler aqui os versículos básicos para dar início a toda a reflexão que nós teremos nessa epístola de 3 João, que é em 3 João, o capítulo 1, né? Só tem 14 versículos, um capítulo com 14 versículos, então nós vamos ler o capítulo 1, versículo 4 e 5. Então vamos lá? Não tenho maior alegria do que esta, que meus filhos andem na verdade. Amado, procede fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos, especialmente para com os estranhos. Essa epístola de 3 João, essa carta, é o menor livro do Novo Testamento. E como vocês já devem ter percebido, tanto 1 João quanto 2 e agora a terceira, segue um padrão de administração a uma comunidade, a uma igreja. Mas agora aqui nessa terceira epístola de João, ele vai falar sobre ministério, a vida ministerial dos irmãos da igreja. Então em 1 João nós vemos ele falando em sua carta para a vida cristã, a vida da igreja de maneira mais abrangente. Em 2 João, ele fala sobre uma vida em comunidade tomada por zelo, cautela e admoesta contra os falsos mestres. E agora em 3 João ele vai falar também para a igreja local, mas ele vai se referir a ministério, ele vai falar sobre tomar cuidado com a ambição ministerial, sobre a soberba e também sobre a altivez que pode haver neste ambiente. Então nós temos 3 personagens principais que vão envolver todo o assunto dessa carta. Primeiro, Gaio, nós temos também Diótrefes e também temos Demétrio. Quem foi Gaio? Gaio foi um obreiro piedoso, quem sabe um presbítero da igreja. Diótrefes era um líder, alguém responsável ali por aquela igreja, possivelmente ele era o pastor da igreja. E quem foi Demétrio? Demétrio foi um obreiro, missionário responsável por levar a terceira epístola de João àquela igreja. Então Gaio, presbítero, Diótrefes, pastor, e Demétrio, aquele que levou a carta de 3 João àquelas pessoas. Qual é o contexto dessa terceira carta de João? A terceira carta de João começa falando sobre uma carta perdida que antes foi enviada. Era uma carta de recomendação que apresentava alguns mestres e missionários itinerantes que iriam chegar ali naquela igreja. Quando Diótrefes recebe a carta de recomendação, ele esconde e não mostra para a igreja e não recebe os mestres e missionários itinerantes que iriam chegar ali. Então Diótrefes, o pastor, ele recebeu uma carta de recomendação de João, mas ele escolheu não receber os missionários que João estava mandando. Então João diz no versículo 9, escrevi à igreja, mas Diótrefes, que ama ter preeminência entre eles, não os recebeu. Então ele está falando de um pastor, de um líder ali daquela igreja local, que é invejoso, controlador, calunioso e obsessivo. Por que ele não queria receber aqueles missionários que João mandou? Porque ele temia perder o seu posto. Era uma presunção ministerial. Então Gaio, que era apenas o presbítero, né, um obreiro ali da igreja, ele recebe esses missionários, mesmo que esse pastor não tenha querido receber. Gaio recebe os missionários e, ao contrário da atitude do Diótrefes, do pastor, ele os recebe com hospitalidade. Então João ele vai enviar essa terceira carta através de Demétrio, que é um servo do Senhor piedoso. Ele vai chegar naquela igreja e vai levar essa carta, que é uma carta que vai falar sobre esse contexto. 3 João vai falar sobre o contexto dessa desavença em que esse pastor não quis receber esses missionários. Eu acho que o ponto principal aqui dessa carta é falar que o bom pastor, o pastor de igreja, ele não considera os membros ali da igreja apenas como um grupo de irmãos, mas especialmente como amigos pessoais, parte da sua família, aquele que se preocupa
com um por um dos seus membros. Conhece nome a nome cada membro, porque ele se relaciona com os seus membros. Então essa epístola ela oferece um padrão de comportamento a ser seguido pelos pastores de igreja. O pastor que não vai olhar para a sua igreja como uma instituição formal, rígida, fria, como uma empresa, né, como um líder autoritário, mas como alguém que se relaciona e ama e convive pessoalmente com os irmãos, com a sua ovelha. Eu disse inicialmente que a terceira epístola de João tem apenas 14 versículos. Olha só que interessante. Essa epístola, ela nos faz enxergar que mesmo que a igreja tenha um problema, ela não se resume a problemas. O erro do pastor Diótrefes é citado em apenas 3 versículos desses 14. Então, embora a epístola tenha sido enviada, essa terceira epístola tenha sido enviada para falar do erro do não recebimento dos missionários, para falar do erro do pastor ou do erro de Diótrefes, só 3 versículos dos 14 tratam do problema, enquanto 6 desses versículos vão falar sobre a fidelidade de Gaio, que hospitaleiramente recebeu esses mestres e missionários itinerantes que foram ali para fazer a obra naquela região. Então agora vão restar desses 14 versículos só 5, onde João vai utilizar para fazer a sua apresentação, né, ali o seu cumprimento e depois a despedida. Ele foi bem objetivo no seu conteúdo, ele foi bem sucinto nas suas palavras e ele fala também aqui sobre falsos pastores. Quem são esses falsos pastores? Esses falsos pastores são aqueles que enxergam o ministério como uma santa competição, como se o ministério fosse competição. Por que Diótrefes não quis receber os missionários? Então aqui é dito que eles eram homens piedosos, indicados por João, mas então por que Diótrefes não quis recebê-los? Porque ele temia a proeminência daqueles irmãos naquela igreja e ele perdesse o seu posto. Então ele temeu. Ele encarou o ministério como uma santa competição. Isso é característica de falsos pastores. Pessoas, líderes como Diótrefes até podem professar a fé cristã, mas essa profissão de fé é falsa. E essa falsidade é mostrada através desse tipo de atitude. A nossa fé, ela não é apenas mental, uma crença, um sentimento ou palavras, mas ela também é manifesta pelo modo que nos comportamos e pela atitude que temos. Então esse falso pastor, ele tem uma autocracia arbitrária e uma liderança mal intencionada. Ele está pensando só nele, ele está pensando só em si, em seu próprio nome, em sua proeminência. Agora nós vamos falar resumidamente sobre algumas atitudes do presbítero Gaio, né, do obreiro Gaio, atitudes positivas que nos levam à reflexão. No versículo 7, João vai falar para Gaio sobre a importância de sair para a evangelização. Será que podemos esperar Cristo voltar para falarmos dele somente na glória? Ou será que nós devemos encarar a missão do ministério e da pregação do evangelho como algo urgente e para o atual momento? Será que nós vamos esperar que Cristo volte? Será que nós vamos ficar sentados, lendo a Bíblia só para nós, estudando só entre nós, e não vamos sair para ensinar a palavra e vamos esperar que nós falemos mais de Cristo somente na glória e não para pessoas desconhecidas também? O segundo ponto que nós podemos aprender com a atitude positiva de Gaio é: será que temos o direito de esperar que o governo e o mundo sustentem a obra de evangelização dos pecadores? Nós não podemos passar a nossa responsabilidade para a mão de um governo, para a mão de um líder, para a mão de um governante. A igreja é uma igreja instituída, estruturada. A igreja é uma instituição independente que tem atribuições próprias, responsabilidades próprias e que não podem ser passadas para as outras pessoas. Então a responsabilidade da igreja nós não podemos passar para o governo. Será que nós temos mesmo o direito de esperar que o mundo sustente a obra de evangelização? Nós devemos desembolsar e empenhar e investir também financeiramente nesses trabalhos. Terceiro ponto que podemos aprender com Gaio é certo ajudar só de palavras e não de atitudes? Uma certa vez eu fui marcada por uma palavra de uma pessoa da minha igreja que falou assim comigo, no momento que eu estava passando muita dificuldade, ela disse assim para mim: você está precisando de algo? Porque eu estou aqui para orar por você, mas não só orar, mas também agir. E assim, eu fui muito impactada com essa palavra e eu fiquei pensando, o cristianismo é de fato isso. Muitas pessoas correm das outras quando elas estão em problemas. Estou orando por você. Como dizer que está orando fosse justificar aquela atitude que você não teve e poderia ter em ajuda prática, em ação na vida de alguém. A quarta lição que podemos tirar com o exemplo de Gaio é que este apoio, essa ajuda que a igreja vai oferecer para os outros, ela está sendo feita na condição de esmola espiritual ou é algo honesto? Ajudar não é puramente contribuição material, porém é um investimento ministerial de alcance eterno. Essa é a ajuda do cristão. Ela não é puramente uma ajuda material, mas é um investimento de alcance eterno. E todos esses princípios de ações aplicadas por João para a resolução de problemas são altamente aplicáveis às necessidades da igreja hoje.
Ele administrou os conflitos que a igreja passou. Ele não tornou o problema maior. Ele não falou tanto no problema, ele usou 3 versículos para falar, e ele correu atrás de resolver. E soube administrar sabiamente o conflito, para falar duramente contra aquele pastor que era presunçoso, que se achava o dono da igreja e o dono do evangelho. Ele também se prontificou a ir pessoalmente para resolver o problema, o que indica mais uma vez pessoalidade. Ele pede para que todos tenham um proceder fiel para com os irmãos, mas também para com os estranhos. Da mesma forma que eu trato alguém da minha igreja que convive comigo, também devo tratar positivamente aqueles que eu nem conheço, porque eles são criaturas de Deus, assim como nós. Essa é a marca do cristão, é a marca do evangelho, é o amor. Já no versículo 15, ele mostra uma comunicação pessoal recíproca. Ele diz: os amigos te saudam. Saúda os amigos, nome por nome. Então ele não finaliza a carta sem antes mandar uma saudação, um cumprimento a todos que estão ali, que não estão envolvidos no problema. E ele pede que cita nome por nome, porque os irmãos da igreja são nossos amigos pessoais, e é assim que deve ser, e João usa esse exemplo. Essa carta, ela tem um tom amável do início ao fim, mas ela é de cunho administrativo e também admoestativo. Então veja que João foi o apóstolo que mais falou sobre amor nas suas 3 cartas, e mesmo assim, mesmo falando sobre amor e em amor, ele não deixou de admoestar, de administrar e de ensinar. E por final, nós compreendemos que a igreja sempre enfrentou os mesmos problemas desde os primórdios. Você com certeza deve ter percebido aí durante todo esse tempo que eu estou falando sobre esses acontecimentos da carta, que esse é um tipo de problema que ainda se repete nos dias de hoje. A igreja, ela sempre teve muitos problemas. Onde há ser humano, há problemas. Mas o Senhor, ele deixa tudo escrito, relatado, para que a gente possa fortalecer o nosso coração e tentar agir de maneira sábia, com amor, admoestando, ensinando, aprendendo, crescendo uns com os outros e vencendo em fé, em nome de Jesus. Muito obrigada você que continuou comigo até o final. Agora nós vamos orar para encerrar. Pode fechar os seus olhos, vamos orar juntos. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esse momento que nós tivemos aqui de aprender com essa 3ª epístola de João, que é uma epístola que fala de amor, mas também fala de problemas, fala de dores, fala de pessoas presunçosas que querem ter um reconhecimento dentro da igreja, mas a gente sabe que o nome do Senhor deve ter primeiro lugar dentro da nossa igreja. Nós devemos seguir o exemplo de Gaio como pessoas hospitaleiras, receptivas, amáveis com todos, não só com os da igreja, não só com os irmãos de fé, não só com os que conhecemos, mas também com os estranhos, com os de fora. Jesus nos ensine a colocar tudo isso que foi falado aqui através dessa epístola de maneira prática na nossa vida ministerial, na nossa vida de comunidade, na nossa vida em casa também e também com os nossos irmãos. Porque a nossa casa é uma mini igreja. Que tudo isso, todo esse cunho administrativo da epístola possa refletir dentro do nosso lar também. Que a gente saiba resolver todas essas questões que aparecem, que são inevitáveis na nossa vida. O Senhor é quem nos instrui e quem nos ajuda para resolver tudo pelo poder do seu nome. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada a você que continuou comigo até o final. Por favor, não saia desse vídeo sem antes se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Manda aí para o seu amigo, tá bom? Amanhã nós estamos aqui novamente com mais um vídeo, 6 horas da manhã. Não se esqueça, todo santo dia, 6 horas da manhã, tem vídeo novo aqui para você. Um beijo e até amanhã.